Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho. Que é o seguinte, como é que eu acho que os pais devem cuidar dos seus filhos com relação ao que eles aprendem na escola? Eu acredito que hoje é muito difícil confiar 100% na escola. A gente tem que monitorar passo a passo. E a gente tem que ir na escola criticar, dar a nossa opinião e mostrar se a gente está satisfeito ou não. A gente não pode deixar isso passar batido. Bom, ah, quando eu estava no Brasil, os meus filhos estudavam num colégio muito conhecido, não vou falar o nome, particular, e a minha filha estava sendo alfabetizada nesse colégio. E esse colégio usava o construtivismo, que é uma forma de ensino que já tem artigos mostrando que causa danos no cérebro. Não deveria ser usado, ok? Mas ele é usado e todo mundo. O que você pensa sobre construtivismo? Isso é uma coisa legal, né? Eu pensei na hora, não sabia nada disso. E de repente, quando a minha filha começou a ficar frustrada, eu comecei a entender o que era o construtivismo. Construtivismo é uma coisa tipo assim: a criança vai aprender sozinha. O professor só vai dar dicas. Agora, imagine o que é aprender a ler sozinho. Na minha época tinha o. Primeiro você falava o A, E, I, O. Depois você tinha o. Você aprendia o abecedário. E depois você começava a juntar as consoantes com as vogais. E aprendia as famílias. Ba, bebi, bobu, zazezi, zozu, va, bebi, vovu, tateti, totu. Ok, essa era a forma. Depois a gente juntava as coisas. Aprendeu o ba, bebi, bobu, aprendeu o lá, leli, lolu. Agora é a hora de pegar isso e juntar. Bola, bolo, né? Não é verdade? É assim que eu aprendi. O construtivismo é uma coisa tipo assim: como que se escreve bola? Olha, pessoal, é o seguinte: bola começa com a letra B. Aí tem duas palavras lá. Uma está escrito bola e a outra casa. E a criança consegue identificar. Ah, bola é a de cima. Ah, agora eu vou dar mais uma dica. Tem duas palavras que começam com a mesma letra. Bola e bolo. Qual que é a palavra bolo? É a que termina com a letra O. Aí a criança vai lá e aprende. É o bolo, aquela ali. Só que a criança está aprendendo a palavra como símbolo. Ela não está junto, ela não está montando a palavra na mente dela. Então ela está aprendendo símbolos. E isso é frustrante, porque a criança erra. A minha filha chegava para mim e falava: na placa está escrito tal coisa. Eu falava: não está escrito, está escrito outra coisa. E ela falava: não, está escrito isso, porque eu aprendi que tal palavra começa com CA e termina com O, então está escrito isso. E isso não foi no início, isso durou meses. Bom, até que eu resolvi conversar com o professor: olha, isso aqui não está dando certo, você vai ter que mudar a forma de ensino. Não, o professor intolerante não quis ouvir, falou que eu era quadrado. Meu, ai, Gusfraba, né? E no final das contas eu acabei mudando minha filha de colégio. A diretora veio conversar comigo. Eu falei: desculpa, professora totalmente intolerante, não tem a menor condições de lecionar para crianças. E além do que, a política que o colégio tinha era das coisas mais ridículas, onde os alunos eram avaliados por grupos. Então, por exemplo, a minha filha tinha uma caderneta específica, que era dela, ia para casa, e todo dia ela tirava nota vermelha. E ela falava para mim: pai, tô triste, tirei nota vermelha. Eu falava: filha, qual é o seu problema? O que você está errando na escola? E ela falava para mim assim: não, não tô errando nada, tô indo bem. Só que tem um amiguinho na minha sala que faz bagunça demais e por causa disso a sala inteira tira vermelho. Eu tive que conversar com a professora também. Eu falei: olha, pessoal, o que é isso? O que é isso de dar nota vermelha para minha filha, que é comportada, que estuda e deveria tirar notas boas? A professora olhou, bem esquema comunista. Ela olhou e falou assim: não, a gente não pode pôr rótulo em crianças. Pera, como assim não pode pôr rótulo? Ah, se a gente chamar o menino de bagunceiro, isso é pôr rótulo. Você não pode pôr rótulo em criança. Não pode pôr rótulo em criança. Tem que pôr rótulo em tudo. Você vai comprar um vinho sem rótulo? Você vai comprar um remédio sem rótulo? Tudo tem rótulo. Se a criança é bagunceira, ela tem que ser rotulada de bagunceira. E se você quer mudar esse rótulo, mudar essa classificação, a criança tem que entender que ela vai ter que desenvolver um trabalho
de, puxa, melhoria contínua, ou tentar entender por que a criança é bagunceira. Então, puxa vida, né? Você acha assim absurdo dar um rótulo? Eu acho mais absurdo dar o rótulo de burro para alguém que é inteligente. Isso é o bullying. A minha filha, o menino não foi rotulado porque é bagunceiro. Foi rotulado a turma inteira. Ou seja, eu não posso rotular o menino, mas a professora pode rotular a minha filha. Certo? Faz sentido? Para mim não faz sentido nenhum. Tirei da escola, puxa, tive um mau trabalho de fazer isso, é dolorido tirar uma criança de uma escola para pôr para outra, mas sabe uma coisa? Vale a pena. Sei que muitas escolas públicas, que nem refiro de escola pública, é muito mais difícil de fazer isso, mas eu acho que tem a associação de pais e mestres, e eu acho que, puxa vida, os pais têm que se juntar, e na hora que todos os pais de uma determinada sala estão de acordo de que um determinado professor não é adequado, é lógico, pressão social, a gente consegue substituir esse tipo de gente. A gente não pode aceitar isso não. Eu acho que essa é a minha dica. Acompanhe de perto seus filhos, veja o que eles estão fazendo e vamos torcer para a gente conseguir gerar uma coisa boa aí, né?